Girando o assunto, vamos falar do principal festival de documentários da América Latina. Quais são as atrações do É Tudo Verdade, hein, Paulinha? Vamos lá, porque o É Tudo Verdade foi, na verdade, retomado agora, no dia 23. Ele iria acontecer em março, mas devido à pandemia, teve de se reformular para, inclusive, poder oferecer digitalmente aí os conteúdos para que as pessoas possam participar do festival. Então, retomou no dia 23, acontece de forma virtual até o dia 4 de outubro. Tem um monte de coisa na programação, palestras, debates e os próprios documentários que todo mundo pode assistir de graça. Eles estão sendo exibidos aí em diversas plataformas de streaming. Então, se você ficou interessado, vai lá em etudoverdade.com.br para comemorar os 25 anos do festival, participando e assistindo às produções. A gente tem essa mostra competitiva, 12 filmes internacionais, 10 filmes nacionais concorrendo. E hoje estreia um dos que tem causado polêmica, que é Libelu, Abaixo a Ditadura, de Diógenes Muniz. A gente tem o trailer, se quiser ficar passando aqui enquanto eu trago um pouquinho do contexto desse documentário, que conta a história de grupos clandestinos e estudantis contra o AI-5 durante a ditadura aqui no Brasil. O documentário se propõe a investigar onde estão e o que pensam os jovens trotskistas que foram às ruas contra os generais. Mas olha, o que está chamando mesmo a atenção entre os depoimentos é uma frase do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil nos governos do PT, Antônio Palocci, que militou ali em Ribeirão Preto. Lembrem-se, Palocci, que assinou acordo de delação premiada, cumpre prisão domiciliar depois de ter sido condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Então, no trailer, a gente tem um segmento curtinho da fala do Palocci. Vamos conferir. Pode ser que se eu não tivesse feito caixa 2 não teria ganho nenhum. Pode ser, mas talvez eu fosse uma pessoa melhor. E aí, a gente tem aqui transcrito um pouco mais do que ele diz a respeito disso, do Caixa 2. Ó. O que devemos rever é a parte ilegalidades de incorreções. As opções políticas são válidas. Você pode me perguntar se o tempo voltar atrás, eu faria Caixa 2 de campanha. Eu acho que não faria. Me arrependo de ter feito isso. Minha fraqueza foi não ter insistido em ser minoria na política. Aqueles que não aceitam Caixa 2, que não pedem dinheiro fora das contas. Alguns poucos fizeram isso. Eu poderia ter feito parte desses poucos, mas resolvi dançar conforme a música. Joel, gostou das palavras do Palocci? Pois é, né? Caixa 2 era uma verdadeira instituição das campanhas políticas aqui no Brasil. Uma situação totalmente disfuncional, que a gente tentou minimizar, minorar com a permissão da doação empresarial, né? Então, as empresas doam de forma legal, transparente, tem que mostrar tudinho, mas mesmo assim o Caixa 2 corria solto, né? Hoje em dia, talvez a gente esteja numa situação um pouco melhor aí, com a proibição total das doações empresariais e que talvez tenha minimizado um pouco a quantidade de recursos que a sociedade devota às campanhas eleitorais. Para mim, o objetivo é esse. A gente quer gastar menos para financiar campanhas. Não é que não precisa gastar zero, vai ter que gastar alguma coisa, mas não precisa ser bilhões de reais a cada 2 anos quando chegam as campanhas eleitorais. Ô Joel, você foi... Palocci, veja só. Você foi... Claro que não gastou quase nada e foi eleito. Peraí, Adriles. Pois é, então, mas é a nova realidade dessas campanhas na qual foi proibida a doação empresarial. Né? Você foi trotskista na infância, Joel? Eu não, mas sabe que o meu pai foi do Libelu, né? Então ele já ouviu falar desse grupo. Virou aí. liberal. Depois, a maioria deles, hoje, o marxismo, o sonho revolucionário é uma coisa própria dos jovens, né? Depois eles vão para outras direções e amadurecem. Só o Adriles, que desde que era jovem, ele militava. Qual era a sua revolução? Era a TFP, era o outro lado da revolução. Ô Joel, na sua infância, sua adolescência, o Narlock já me falou, você era da Opus Dei, nem sexo você fazia, menino. Enfim, era extremo direito. Agora que você se esquerdizou. Mas eu nunca fui da Opus Dei, não. Mas a Opus Dei eu nunca fui, não. Mas eu era católico praticante. E o movimento decidiu esperar. Você não era do decidir esperar? Outro jeito de tentar revolucionar. Eu tentei esperar. Eu sei. Pô, até pedi um fio da viagem. Adriles Jorge, por favor, vai lá, seu comentário. Vamos lá. Primeiro, saudar o grande exemplo do ídolo do Joel Pinheiro, Bolsonaro, né? Teve a campanha mais modesta da história
da República e se elegeu sem tempo de televisão, sem apoio político, sem dinheiro, sem nada, simplesmente na esperança que colocou nele os rumos da nação, sem nenhum tipo de utopia. Foi o que aconteceu, umas mensagenzinhas de WhatsApp. Ah, pelo amor de Deus, ninguém nem... A tia velha e as mensagens de WhatsApp ganharam as eleições por mensagens impulsionadas. É a história da carochinha, né? Agora, a justificativa do Pallotti é extremamente demagógica, hipócrita, mentirosa, simplesmente porque ele se define como trotskista. Um trotskista, assim como um leninista, ele tá na raiz da sua ânsia política, mentir, enganar, dizer que foi levado pelas circunstâncias, dizer que era modesto, que se contentava em ser minoria política. Não, o trotskista raiz, o trotskista pleno, ele quer fazer parte do poder e quer usar as engrenagens do poder, quer seja suborno, quer seja cooptação por meios escusos, quer seja os meios que eles consideram burgueses do capitalismo, né, de cooptação de empreiteiras, de empresas, de subornar deputados. É muito mais do que Caixa 2, né? O que o PT fez foi uma cooptação do Estado, fazendo mensalão, fazendo petrolão, ou seja, uma corrupção gigantesca. E esse é o princípio trotskista, você usar os elementos de um capitalismo para entranhar-se no poder e transformar esse capitalismo no eventual socialismo, naquilo que o Trotsky chamava de revolução permanente, né? O problema é que, ao fazer esses meios escusos de cooptação e corrupção, sempre o trotskista acha que tem que sobrar um troquinho para ele, porque ele é um revolucionário e ele merece algum tipo de recompensa. Foi o que aconteceu com Lula, que recebeu favores, sítios, apartamentos. É o que acontece com o Palocci, é o que tudo indica, comprou um apartamento de quase 10 milhões, ele disse que nunca embolsou nenhum dinheiro. Mentira! Ele colocou bastante coisinha no bolsinho também. Então eles acabam se corrompendo pela própria ideopatia, né? O Lula se considera um Marte que se corrompeu, o Palocci acha que foi cooptado pelas circunstâncias, que demonstra uma falsa humildade, e o Dirceu é o único desses todos que não é exatamente um grande oportunista, porque ele se acha até hoje um soldado de Lenin, de Trotsky, ele sempre já foi preso desde os anos 70, ele acha que é um Marte da causa revolucionária, também embolsa um troquinho, mas esse pelo menos não é tão oportunista e megalomaníaco como um Lula ou um Palocci. O Adriles, tá tranquilo. O que acontece... o Dirceu é o exemplo aí do mais sincero. Mas sincero, peraí, calma, deixa eu ver. Calma. O Zé Dirceu não é oportunista. Calma, deixa eu reiterar. Calma, ele é fiel, calma, deixa eu falar. Ele é fiel, porque o Pallotti, ele enganchou muita grana. O Lula também, o Lula é um oportunista, ele não é um trotskista. O Zé Dirceu não. Calma. Ele é fiel ao espírito trotskista. O trotskista, ele é um oportunista raiz que serve a uma causa revolucionária. Zé Dirceu é fiel à corrupção, quando ele é preso... É fiel à corrupção. Zé Dirceu não é fiel a nada. Mas, meu querido, vocês não estão entendendo. A corrupção do bem, a corrupção utópica, não sou eu que estou dizendo isso, ela é um valor para qualquer tipo de pessoa que se coloca como trotskista, entendeu? Só que ele serve à causa, não ao próprio bolso. O Zé Dirceu, ele tem esse espírito trotskista mais arraigado, que é uma coisa horrosa, que envolve corrupção também, é isso que eu estou dizendo. Para fechar, Joel, 30 segundos, por favor. Foi justamente na medida que o PT abandonou esse lado mais comunista, marxista, trotskista de muitos de seus membros, que ele passou a utilizar da corrupção e se apaixonou pelo poder e tudo. Tanto é assim que é justamente na época do Mensalão que saem os quadros mais radicais do PT e vão tentar fundar outras coisas, outros partidos radicais. Muitos desses jovens idealistas, ultra-revolucionários, que sonhavam com o socialismo, alguns cresceram, se tornaram pragmáticos, como o Lula, que até o Adriles admitiu, o Lula nunca foi comunista, marxista, trotskista, nunca foi nada. Era apenas, ele tem um pragmatismo do poder, então eles cedem, abrem mão da ideologia pura em nome de um pragmatismo do poder, o partido vai se tornando isso. Então não dá para atribuir justamente ao idealismo revolucionário as práticas, sendo que porque foi na medida em que abandonou esse idealismo que ele fez. O discurso do Adriles, ele é feito para a pessoa demonizar a própria ideia de esquerda. Assim, e a esquerda faz com a direita também, assim como faziam com os católicos no passado, sabe? Os protestantes falavam isso, os católicos na Inglaterra. 30 segundos, pô! O católico pode mentir para defender a sua causa, a gente não pode acreditar neles, não sei o que, porque não tem valores. Isso é um discurso demonizante e fanatizante. Não é demonizante, Joel. É o Lenin falava, se possível. Peraí. Mas ele não acaba. Finaliza, Joel, por favor.
Vai lá, Trump. Cara, eu não tô dizendo nada do que não é pressupostamente colocado pela própria esquerda. A esquerda raiz, leninista, trotskista, o princípio básico, ideal dela é, inclusive, corromper pessoas, corromper o sistema, usar da corrupção do sistema para avançar numa causa revolucionária. O idealismo pragmático do PT de cooptação de partidos e deputados e de corrupção de todo o Estado é o verdadeiro idealismo leninista trotskista. Depois você vai lá, aprenda com seu pai o que é revolução permanente de Trotsky. Tudo é válido em nome do ideal revolucionário, inclusive matar, corromper, trair e mentir, como é o caso do Pallotti. É esse o ideal trotskista. Você está confundindo as coisas. Não existe o ideal puro trotskista. O ideal trotskista é sujo Adriles. Em si mesmo. Nossa, como eu falei bem. Já me arrependi das desculpas. Eu já queria retirar as desculpas que eu fiz também no início do programa, porque hoje ele foi muito rude agora. E, bom, vocês viram, né? De um lado agora Joe Biden, representado por Joel Pinheiro da Fonseca, e do outro Donald Trump, representado por Adrilles Jorge. Agora